Fala galera, eu me chamo Alisson e hoje eu vou estar dando início à série de vídeos que servirá como material complementar para o nosso minicurso de C. Primeiramente, eu vou estar introduzindo o conceito de ponteiros, algo bem simples que é para realmente entender, ter uma noção básica do que é o ponteiro e para que a gente vai usar o ponteiro. Primeiramente, quando a gente declara uma variável normal, eu vou chamar ela de var e atribuo um valor para ela, é, essa variável ela está representando um valor. Quando a gente cria um ponteiro, botar int p, e a gente usa o asterisco, a gente basicamente está criando um apontador para o endereço. Por quê? É, aqui, essa variável é 30. Só que o que que acontece? O 30 ela vai fazer parte de algum espaço de memória. A memória a gente pode enxergar como uma caixa. Quando eu declarei aqui a minha variável 30, eu recebi o 30 em algum espaço de memória, que eu vou marcar aqui com X. Eu peço desculpa pela letra, mas pronto. A minha variável ela é 30 e está no espaço de memória qualquer, que eu não sei. Esse espaço de memória é como se fosse uma casinha e tem o seu endereço. Quando a gente cria um ponteiro, no caso do ponteiro P, e diz que o nosso ponteiro P ele vai apontar para o endereço da nossa variável, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo aqui que o meu ponteiro P ele está apontando para a casa aonde está esse dado. Não necessariamente o meu ponteiro P é 30. Ele sempre vai apontar para o valor que tiver dentro da nossa casinha. Então, para ilustrar, eu vou declarar aqui a variável e também vou declarar o endereço da variável, para saber qual é, né? Então, rodando o código, eu tenho aqui a minha variável, né? Que é 30, e o endereço atrelado a essa variável. Certo. Agora vamos ver como é que o nosso ponteiro vai se comportar com isso. Eu vou printar o AP, lembrando que o que mostra que é um ponteiro é o asterisco. Então, aqui na nossa terceira linha é para aparecer 30. Certo, apareceu 30 porque o nosso ponteiro que está apontando para esse endereço de memória, ele vai retornar o valor que está dentro do endereço de memória. Agora, se eu tirar o asterisco do ponteiro, ele vai mostrar o endereço de memória no qual ele está apontando, que é para aparecer o que aqui? É para aparecer o mesmo endereço de memória da nossa variável que é 30. E olhando aqui, opa, se abriu. Pronto. Rodando nosso código aqui, a gente tem exatamente isso. A gente tem o mesmo endereço de memória, porque o ponteiro ele serve para isso. Ele vai apontar para o endereço da memória. Veja que se eu fizer uma alteração no ponteiro, por exemplo, eu digo que o ponteiro agora ele é 40 e for printar nossa variável, é, eu tenho o quê? Eu tenho que o valor novo da nossa variável é 40. Por quê? Porque como o ponteiro ele mexe diretamente no endereçamento e a variável está atrelada a esse endereçamento, quando eu digo que o valor novo da nossa variável é 40, então essa variável ela vai ser mudada, porque o ponteiro ele mexe diretamente no endereçamento. Agora, se eu disser que, por exemplo, a variável agora ela tem o valor de 50.
e for printar o nosso ponteiro, qual vai ser a nossa saída esperada? 50. Opa, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Por que que vai ser 50? É, como o ponteiro está apontando para esse endereçamento e a variável ela tá nesse endereçamento, ela tá nessa caixinha de memória, sempre quando eu mexer ou na variável ou no ponteiro, vai se alterar para os dois, porque eles estão utilizando o mesmo espaço de endereçamento. Esse é basicamente o conceito. O ponteiro ele é um apontador para um espaço de memória e a variável ela vai estar dentro de um espaço de memória. Então, o ponteiro ele pode estar atrelado a uma variável. Sempre que eu mexer no ponteiro, a variável mexe, a variável muda, e sempre que eu mexer na variável, o ponteiro muda. O ponteiro ele é muito importante na utilização de funções. Aqui vou mostrar só o básico, realmente o básico, que é para ter só uma noção básica do que é o ponteiro, o que que o ponteiro faz, para a gente conseguir ter um entendimento melhor quando for utilizar isso, quando o assunto for funções. Que na função, quando eu levo uma variável para a função e modifico a variável na função, é como se eu estivesse levando uma cópia. Só que se eu estiver levando um ponteiro que mexe diretamente no endereçamento, eu vou estar mexendo no endereçamento. Enquanto na função, se eu mudar a variável principal não vai ser mudada, porque eu estou levando uma cópia, no ponteiro não. No ponteiro eu estou levando o endereço de memória, e o que eu mudar vai ser mudado no endereço de memória, e não na cópia da variável. É basicamente isso, é uma aula bem simples, que é só para ter um conceito mesmo, para ter uma noção. E o nosso próximo conteúdo vai ser as funções utilizando ponteiros, que vai ser algo não mais elaborado, só que um pouco mais complexo e mais completo. Agradeço desde já quem assistiu o vídeo. A ideia desse vídeo é ser um vídeo básico, ser um vídeo curto. E é isso.